Olá, sejam bem-vindos ao canal. Este é o lugar onde desvendamos os enigmas do passado. Hoje vamos explorar um tema intrigante: os gigantes da antiguidade. Algumas raças de gigantes que serão mencionadas nesse vídeo: os Anaquins, os Refaíns, os Emins e os Anzumins. Fiquem ligados e deixem aquele like no vídeo, comentem e compartilhem com todos os amantes do mistério. Bom, certamente você já ouviu falar sobre o dilúvio de Noé, correto? Uma história fascinante presente no livro de Gênesis e espalhada por diversas culturas ao redor do mundo. Mas você sabia que existem evidências de gigantes naquele tempo? Sim, você ouviu? Certo, gigantes. Essa é uma questão que desperta muita curiosidade. Teriam os gigantes sobrevivido ao dilúvio? Vamos conferir. De acordo com diversas tradições e até mesmo alguns rabinos, há indícios de que uma parcela dos gigantes tenham de fato sobrevivido. E não é apenas especulação. O próprio livro de Gênesis menciona a existência de gigantes antes e depois do dilúvio. Interessante, não é mesmo? Esses gigantes eram descritos como seres imponentes, com cerca de 5 metros de altura e 2 metros de largura. Imagine só, eles eram conhecidos como os Refaíns, uma das raças de gigantes. Um termo que, acreditem, significa mortos-vivos ou fantasmas do passado. Isso nos remete à sua origem misteriosa e à memória dos gigantes que existiam antes do dilúvio. Agora, você parou para pensar como esses gigantes poderiam ter construído as pirâmides e os megalitos, blocos que pesam toneladas, impossíveis de serem movidos pelos recursos atuais? Alguns especuladores sugerem que esses gigantes, juntamente com os anjos caídos, utilizavam magia e força descomunal para erguer as estruturas impressionantes. São apenas teorias, mas não podemos descartar essa possibilidade. Além disso, os gigantes também são mencionados em outros livros bíblicos, como o Êxodo, Números, Deuteronômio, Juízes e Josué. Eles eram chamados por diferentes nomes. Essas passagens nos mostram que os gigantes continuaram a existir após o dilúvio, o que levanta questões intrigantes sobre a sua origem e sobrevivência. Agora você deve estar se perguntando: quem eram esses gigantes? De onde eles vieram? Bem, a Bíblia nos dá algumas respostas, indicando que eles eram descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Essa união proibida resultou em uma raça de homens poderosos e violentos. No entanto, há também referências a anjos caídos, que se relacionaram com as mulheres humanas, gerando gigantes. Mas será que tudo isso é apenas mito e fantasia? Alguns podem argumentar que os gigantes não passam de lendas e interpretações equivocadas. No entanto, existem relatos antigos e até mesmo escrituras que respaldam essa ideia. Bom, esses seres, também chamados de Nefilins, são seres misteriosos que aparecem em algumas passagens da Bíblia e do livro de Enoque. Acho interessante destacar que algumas pessoas argumentam contra a teoria de que os gigantes eram filhos dos anjos caídos. Elas se baseiam em um versículo do livro de Mateus 22:30, que mencionam que os anjos no céu não se casam nem se dão em casamento. No entanto, essa interpretação pode ser equivocada, pois o contexto desse versículo se refere aos anjos no céu, em sua forma espiritual. Portanto, é importante distinguir os anjos caídos dos anjos de luz ou os anjos de Deus.
Existem também relatos em diversas religiões antigas sobre seres que se relacionavam com seus fiéis e adeptos, incorporando-se em seus corpos. Isso nos revela a refletir sobre a possibilidade de que os gigantes tenham sido seres sobrenaturais ou demoníacos que se relacionaram com as mulheres humanas. Os gigantes surgiram antes do dilúvio, como resultado de uma união ilícita entre anjos caídos e mulheres humanas. Esses anjos teriam abandonado sua posição celestial e se materializado na terra, assumindo a forma humana para se relacionarem com as mulheres. Essa interpretação é confirmada pelo livro de Judas, que cita o livro de Enoque como uma fonte autorizada sobre o assunto. Judas escreve que, abre aspas, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia, fecha aspas. Judas 1:6. Como falei anteriormente, o livro de Enoque não faz parte do cânon bíblico, mas que era conhecido e citado pelos judeus e cristãos primitivos. Ele oferece mais detalhes sobre os gigantes e seus pais. Segundo esse livro, os anjos caídos eram chamados de vigilantes e eram 200 em número. Eles desceram sobre o Monte Hermon, no Líbano, e fizeram um pacto entre si para não voltarem atrás em seu plano. Eles escolheram cada um uma mulher humana e se uniram a elas, gerando filhos que mediam 300 côvados de altura. Esses filhos eram os Nefilins, que significa os caídos, ou os que fazem cair. Eles eram cruéis e devoravam tudo o que encontravam, inclusive os homens e os animais. Eles também ensinaram aos homens artes proibidas, como a magia, a astrologia, a metalurgia, as armas, os cosméticos, as joias e os abortos. Eles corromperam toda a terra com sua violência e impiedade. Mas será que todos os gigantes foram mortos pelo dilúvio? A Bíblia diz que não. Em Gênesis 6:4, há uma frase intrigante. E também depois, como já havia falado anteriormente. Isso indica que houve uma segunda geração de gigantes após o dilúvio. Mas você pode se perguntar, como isso é possível? Há duas possibilidades. Ou alguns dos gigantes sobreviveram ao dilúvio de alguma forma, ou houve uma nova união entre os anjos caídos e mulheres humanas. A primeira hipótese é improvável, pois a Bíblia afirma que somente Noé e sua família se salvaram na arca. Gênesis 7:23. A segunda hipótese é a mais plausível, pois a Bíblia não descarta a possibilidade de que os anjos caídos tenham repetido seu pecado depois do dilúvio. De fato, o livro de Enoque menciona que alguns dos vigilantes escaparam da prisão e voltaram a se misturar com as mulheres, gerando uma nova linhagem de gigantes. Seja como for, o fato é que os gigantes reaparecem na história bíblica, especialmente na terra de Canaã. Eles são chamados por vários nomes, como Enaquins, Refaíns, Zanzumins, Emins, Anaquins e Amorreus. Eles habitavam em várias regiões, como Hebron, Gaza, Gat, Asdod, Bazã e Moabe. Eles eram temidos pelos israelitas, que se sentiam como gafanhotos de tão pequenos diante deles. Números 13:33. Um dos gigantes mais famosos foi Golias, o filisteu que desafiou o exército de Israel e foi morto por Davi com uma pedra e uma funda. 1 Samuel 17. Outra figura notável foi Og, o rei de Bazã.
que tinha uma cama de ferro de 9 côvados de comprimento e 4 de largura. Isso mesmo, cerca de 4 metros por 1,80 m. Deuteronômio 3:11. A Bíblia não nos diz como esses gigantes foram extintos, mas podemos supor que eles foram gradualmente eliminados pelas guerras, pelas pragas ou pela esterilidade. O que sabemos é que eles foram julgados por Deus por causa da sua origem pecaminosa e de sua conduta perversa. Eles foram considerados como abominações que não tinham direito à salvação ou à ressurreição. Eles foram condenados a vagar como espíritos malignos sobre a terra até o dia do juízo final, quando serão lançados no lago de fogo junto com seus pais, os anjos caídos. Apocalipse 20:10-15. Bom, os gigantes são um tema fascinante e misterioso, que desperta a curiosidade e a imaginação de muitas pessoas. Eles nos mostram o quanto o pecado pode corromper e deformar a criação de Deus. Eles também nos lembram da soberania e da justiça do nosso Criador, que não permite de forma alguma que o mal prevaleça sobre o bem. Eles nos ensinam a confiar em Deus, que é maior do que qualquer gigante que possamos enfrentar em nossa vida. Bom, o que eu espero realmente é que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus likes, comentários e compartilhe o máximo possível esse vídeo com muitas outras pessoas. Fiquem atentos, pois ainda temos muito mais conteúdo misterioso reservado para vocês. Obrigado por fazerem parte dessa família e até o próximo vídeo. Nesse canal, o mistério continua.